fazem parte do curso de Contabilidade Geral da Universidade Federal de Pernambuco, curso de Ciências Contábeis, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Isso na modalidade EAD. Esta semana, na aula anterior, a gente viu uma maneira diferente de fazer o controle patrimonial, em que a gente detalha mais as coisas e tem uma inovação, né, que o balanço ele antes era apresentado no valor dinâmico, que ia mudando a cada operação que afetasse ele, mas aí agora a gente aprendeu a trabalhar só com o valor inicial e trabalhar aqueles fatos que modificam o balanço de forma separada. Pois bem, eu não sei se isso está sendo motivo de dificuldade. Quando eu fiz a minha graduação, faz um bom tempo, lembro de ter sentido a dificuldade em relação a essa divisão. O que afinal são despesas? Quando é que eu sei que é despesa? Quando é que eu sei que é receita? Posso tranquilizar vocês de que o dia a dia vai fazer com que vocês se acostumem. E assim, pelo fazer repetidas vezes, vocês vão se acostumando com a lógica. Mas de um modo geral, o conceito de receita e despesa está atrelado à atividade operacional da empresa. Pois bem, comprar um terreno e doar para a empresa, isso provocar aumento de capital, isso não é exclusividade de uma empresa concessionária que vende carros, como é a empresa que a gente está fazendo o exemplo. Qualquer empresa pode constituir. Então eu não posso dizer que essa transação ela é ligada diretamente ao negócio da empresa, porque qualquer empresa faria isso. Fazer uma aplicação financeira, né? Tirar de banco e colocar em aplicação financeira. Qualquer empresa pode fazer isso. Não é uma atividade que é própria do negócio. Mas se eu pego a compra de um carro para revenda e a venda desse carro para um cliente, aí eu estou falando da atividade da empresa. A empresa não compra e vende carros. Então, aqueles esforços que a gente faz para alcançar o objetivo da empresa, e aí no caso eu estou falando do esforço de você vender e comprar. E no caso de comprar o carro para revenda, você tem um dispêndio, você vai ter um gasto com a compra da mercadoria propriamente. Mesmo que não seja vista, vai ser a frase, em algum momento você vai pagar. Como a gente viu na atividade, que de fato você paga. Você está lá com um valor de R$300, né, de fornecedores, e aí quando a gente paga, faz o primeiro pagamento, né, no último evento, no evento 10, esse valor sai de 300 para 240. Então, houve um esforço, um sair de recursos para comprar mercadoria. E essa mercadoria vai ser paga. E, por outro lado, houve também um recebimento por conta dessa atividade. Foi quando eu vendi o carro. Então, tanto a despesa, o quanto eu gastei para comprar o carro e, consequentemente, depois vender, quando me vier a receita, são atividades ligadas à essência da empresa. Outro exemplo, quando se gastou com cartório. Se fosse um gasto com cartório, mas não ligado à compra e venda de carros, no caso dessa empresa, não seria uma despesa. Seria um gasto, eu teria uma conta específica para colocar isso, mas não seria uma conta de despesa, pelo menos não uma despesa operacional. Poderia ser uma despesa administrativa. O que eu quero que vocês entendam é que existem aquelas contas que não mexem no patrimônio líquido. Essas contas a gente costuma chamar de patrimoniais. Por quê? Porque elas vão aparecer lá no balanço patrimonial e elas dão conta do valor do patrimônio. Daquelas contas todas que estão no balanço, as contas que não são, a conta que não é patrimonial, o grupo de contas que não é patrimonial é o do patrimônio líquido,
que em última análise altera a riqueza da empresa, porque o patrimônio líquido é a expressão da riqueza da empresa. Se ele aumenta, a empresa está mais rica. Se ele está menor, a empresa está mais pobre. Mas o que é importante a gente entender é que conta caixa, conta fornecedores, conta prédios, conta estoque, essas contas sempre vão existir no balanço. Já quando eu vou falar daquela outra demonstração que a gente já está introduzindo sutilmente, mas já está introduzindo, que é a DRE, que eu coloquei aqui para vocês, a lógica da DRE vai ser receitas, ou seja, tudo que eu vender, mais outras receitas que eu tenho, que, por exemplo, ser uma receita de aplicação financeira. Em que pese aí essa receita, deixar bem claro, não é uma receita operacional, é uma receita que vem de uma atividade que não é ligada à atividade principal da empresa. Ela vai ter uma distinção. Quando vocês estiverem mais avançados, vocês vão ver que as receitas elas são tratadas em separado. Assim, dentro da DRE, eu tenho o valor de cada receita e a origem dela. Então, se ela é uma receita operacional, é da própria venda do carro, ótimo. Mas ela pode ser uma receita de banco, né, de financiamento, ou desculpe, de aplicação financeira. Então, essa receita que veio da aplicação financeira, ela é uma receita que não é operacional. Mas sendo receita ou sendo despesa, ela vai integrar a DRE. Outra coisa que integra a DRE também é o custo. E o que é o custo? Esse é o custo das mercadorias vendidas. Ele é chamado de custo, ou também pode ser chamado de CMV, que custa as mercadorias vendidas. O que quer dizer custo das mercadorias vendidas? É o valor que está em estoque. Porque não foi quanto custou eu comprar. Então, eu tenho lá várias mercadorias compradas por vários valores. No exemplo que a gente teve anteriormente, a soma dos 3 carros dava 320. Um era 100 e os outros dois, cada um 110. Quando eu for vender, eu reconheço um custo que eu tive na hora de comprar a mercadoria. Porque eu vou receber uma receita, mas essa receita não está livre, assim, ela tem que dar conta do quê? Do custo que eu gastei para comprar a mercadoria e de outras despesas, como por exemplo, a despesa de comissão que você deu para o vendedor, a despesa com cartório, que fez com que você fizesse passasse o documento do nome de quem comprou, enfim, todo aquele trâmite burocrático da venda de um carro. Então, essa receita ela sempre tem que ser confrontada com as despesas. Então, eu não posso olhar somente para a receita nem somente para a despesa. Eu sempre tenho que analisar elas em conjunto. Porque toda receita vai ter uma despesa que vai estar sendo confrontada com ela. Então, o custo não é uma despesa, mas também está aqui na DRE. Porque, na verdade, isso vocês só vão entender bem quando vocês fizerem a disciplina de custos. O que se diz é que custo e receita, na verdade, lá na frente, tem a mesma natureza, sendo que um é custo de produto e outro é custo do período. O custo é o custo do material que eu estou vendendo, o custo da mercadoria que eu estou vendendo. E a despesa é o custo do período, daquele semestre, daquele ano, daquele período que eu escolhi para fazer meu exercício. Mas assim, fiquem tranquilos que realmente no início você tem um pouquinho de dificuldade de entender, mas à medida que a gente vai fazendo, isso é importante a gente fazer as atividades, essa coisa vai ficando mais fácil. Mas de um primeiro momento existem contas que existem eventos que mexem com o patrimônio líquido. Esses são os fatos modificativos. Os fatos modificativos são sempre propiciados por receitas, despesas e, no caso de mercadorias, o custo. Essas receitas, despesas e o custo das mercadorias vendidas são tratadas separadas no balanço. Para o balanço, eu só vou levar o saldo final, porque lá no meu balanço vai estar o patrimônio líquido inicial e aí eu vou levar esse saldo para que ele tenha um aumento de patrimônio ou uma diminuição, dependendo se for lucro ou se for prejuízo. Ok? Então vamos para a aula de hoje. Continuando do que a gente tinha parado antes, tendo bem em mente o que a gente fez na última aula,
A gente hoje vai começar a falar de débito e crédito. A equação de trabalho que a gente já viu antes diz o seguinte: a gente está falando agora do balanço patrimonial. Bens e direitos formam o ativo. Obrigações mais o patrimônio líquido formam o passivo. Quando a gente olha lá para o balanço, a gente vê do lado esquerdo ativo, lado direito passivo. É exatamente como está aqui. E agora, eu tenho que lembrar que pela definição de patrimônio líquido, eu vou saber que o meu patrimônio ele é o patrimônio líquido inicial mais as receitas do período menos as despesas. Esse é o meu valor do PL no final do exercício. Porque veja bem, quando eu pego o valor do inicial, da nova maneira que a gente está trabalhando, e levo o saldo, é como se eu tivesse incluído, e vocês viram por aquelas evoluções quando a gente mostra o modelo novo, o sistema antigo, quando a gente soma no final, tudo bate, não é? Quando a gente tem as despesas de um lado, a receita do outro, ativo de um lado, passivo do outro. Quando a gente soma tudo, bate. A diferença fica onde? As receitas e as despesas estão fora do balanço agora. Mas se eu pegar minha receita, somar o patrimônio inicial e tirar as despesas e o custo da mercadoria vendida, né, eu vou ter o patrimônio líquido. Mas agora é um patrimônio líquido atualizado, que vai ficar no final do ano lá no balanço e no início do outro balanço. Se eu fizer a substituição naquela forma anterior que a gente usa, balanço, o patrimonial é bens e direitos mais obrigações e passivo, ou obrigações mais patrimônio líquido. Então, bens e direitos, do mesmo jeito, obrigações continuam iguais, só que onde tinha PL, eu substituí por isso aqui, por patrimônio líquido inicial, mais receita, menos despesa. É o valor do meu patrimônio líquido. É outra maneira de falar patrimônio líquido. Então, o lado esquerdo, que é o ativo, tem bens e direitos. Isso a gente já viu nas primeiras aulas. No lado direito, nós temos obrigações mais o patrimônio líquido inicial mais receitas. Por quê? Porque na verdade é obrigações mais patrimônio líquido inicial mais receitas menos despesas. Faltou aqui. Como está aqui em cima, né? Patrimônio líquido é igual a receita menos patrimônio líquido é igual a patrimônio líquido inicial mais receitas menos despesas. Faltou aqui menos despesas. Mas vocês estão vendo que a gente só está substituindo, né? Eu estou dizendo que do lado esquerdo o ativo formado por bens e direitos. No lado direito, obrigações mais patrimônio líquido, que eu estou entendendo que eu quero patrimônio líquido mais receitas mais menos despesas. Então, por convenção, gente, não tem para Pacioli lá no passado, na época que ele sistematizou, ou pelo menos ele colocou no papel esse sistema, havia uma lógica, qual a gente não tem hoje essa percepção. Mas por convenção, então isso é uma coisa que vocês têm que aceitar e aprender. Não adianta discutir porque essa é a lógica que se usa no mundo todo. No lado esquerdo, ou seja, o lado do ativo, todas as contas têm saldo. Todas as contas também têm saldo do lado direito. Só que as contas que estão no lado esquerdo, que é o lado do ativo, têm saldo devedor. Todas as contas que estão do lado direito têm saldo credor. Veja, não confunda. Nesse momento você tem que tirar o seu conhecimento, a sua percepção do dia a dia e ver que na contabilidade esse raciocínio é bem particular. Veja só, não estou dizendo que as contas do lado esquerdo implicam dívidas para a empresa. Muito pelo contrário, o que é que a gente vê do lado esquerdo? Bens e direitos. Então, não tem dívida do lado esquerdo, mas o saldo é chamado devedor. No lado direito, não quer dizer que as contas têm um crédito para a empresa. Na verdade, do lado esquerdo, do lado direito, são as obrigações. E lá, todas as contas têm saldo credor.
Então, credor e devedor aí não tem o sentido de que um tem dívida e outro tem crédito. Pelo menos do que a gente entende no dia a dia da gente, no senso comum. Eu poderia dizer que o lado esquerdo é banana e o lado direito é maçã. É um tipo de convenção. Poderia dizer que o lado esquerdo é um time de futebol e no lado direito é outro time de futebol. Enfim, era preciso criar uma convenção e eles criaram essa. A contabilidade ao longo do tempo criou, convencionou e o mundo todo se utiliza dessa lógica. E aí vocês vão entender o seguinte: já que as contas do lado esquerdo têm saldo devedor, é preciso entender que débito é um lançamento, ou seja, quando eu estou associando, um lançamento é associar um valor a uma conta. O débito é um lançamento que aumenta um saldo devedor. Ou seja, se uma conta de ativo recebe um débito, ela se torna maior. O crédito é um lançamento que aumenta um saldo credor. Perceba, agora, a partir de agora tudo vai ficar lógico. Entendendo que se você esquecer a sua lógica do dia a dia, de que dever é ruim, ter crédito é bom, nada disso vale aqui agora. Nessa lógica aqui, eu só estou dizendo que do lado esquerdo, do lado do ativo, as contas têm natureza devedora. E quando eu quero aumentar uma conta que tem natureza devedora, eu faço um débito nela. Quando eu quero diminuir, eu faço um crédito. Vai ser um pouquinho, é a próximo tópico. Por hora fixa. Se eu tenho uma conta do lado esquerdo, ela tem saldo devedor. Se eu quero aumentar esse saldo, eu faço um débito. Se eu tenho uma conta no lado direito, o saldo dela é credor. Se eu quero aumentar esse saldo credor, eu faço um crédito. Devedor é inverso de credor. Isso é que vocês têm que entender. Não se apegue à palavra em si, mas só à lógica. Uma coisa devedora é inverso de uma coisa credora. Tudo que aumenta um saldo devedor é um débito, como eu disse anteriormente. E tudo que diminui um saldo devedor é um crédito. Então, se eu tenho uma conta, e aí é para você entender, eu tenho a conta banco. A conta banco é uma conta que está no lado esquerdo. Não é isso? Ela não está no ativo? Se ela está no ativo, ela tem saldo devedor. Se eu quero registrar a entrada de dinheiro no banco, é sinal de que o saldo da conta banco vai aumentar. Aquele valor que eu tinha lá vai aumentar. Então, eu faço um débito, porque contas que estão no lado esquerdo têm natureza devedoras e crescem pelo débito. Já se eu quisesse registrar a saída do dinheiro do banco, seja para uma aplicação, seja para um pagamento, seja para o que for, eu tenho que lançar um crédito nessa conta. Por quê? Porque todas as contas do lado esquerdo têm saldo devedor. Se eu quero diminuir o saldo daquela conta, se eu quero mostrar que o saldo diminuiu, eu vou lançar um crédito. E agora vamos pensar do outro lado. Eu tenho a conta fornecedores. Fornecedores está do lado direito. Eu, que é o lado das obrigações, ela tem saldo credor. Se eu quero aumentar o saldo credor daquela conta, ou seja, se é de fornecedor, é sinal de que eu comprei a prazo novamente e estou devendo mais. Se eu quero que esse saldo, registrar que esse saldo aumentou, ele vai receber um crédito, aquela conta fornecedores. Se eu vou fazer uma redução daquela conta fornecedores, ou seja, eu paguei uma parte das minhas dívidas, eu vou lançar um débito nessa conta. Então, isso aí, tudo que aumenta o saldo credor é um crédito, tudo que aumenta o saldo devedor é um débito. E tudo que diminui o saldo credor é um débito, né? Como a gente já viu. Aí, outra coisa importante para a gente ver é o seguinte: sempre que houver um débito, vai ter um crédito correspondente.
um total de débitos correspondente a um total de créditos, ou vice-versa. Então veja, quando eu falo lá que a conta devedora é a conta banco e a conta credora é fornecedor, se eu for pagar alguma coisa e o saldo sai do banco, o que é que eu vou fazer? Para registrar a saída do banco, eu vou diminuir o saldo da conta banco, não é isso? Então, na hora de registrar esse saldo que saiu, eu vou lançar um crédito na conta banco porque ela tem natureza devedora e eu estou querendo diminuir o saldo dela. E esse valor que eu coloquei a crédito, ele vai para a conta fornecedores. E eu não disse que um débito corresponde a um crédito? Então, aquele mesmo valor que saiu do banco, digamos, como naquele último exemplo que a gente viu lá do Fato 10, eu tinha R$ 300 de fornecedor e tinha, se não me engano, 84 no banco, 82, alguma coisa assim. Eu vou tirar 60 do banco, lançando um crédito de 60 no banco. E eu vou tirar, porque eu paguei minha dívida no fornecedor, vou tirar da conta fornecedor de R$ 60. Então eu tenho 60 que saiu do banco e 60 que diminuiu na conta do fornecedor. Como eu vou reduzir tanto de uma conta como de outra, eu vou lançar um débito na conta de fornecedor e um crédito na conta banco. Ou vice-versa, eu vou lançar um crédito na conta banco e um débito na conta fornecedor, contanto que o total desses débitos e desses créditos sejam os mesmos. A gente vai olhar agora os lançamentos que correspondem a aquelas 10 transações que a gente fez, só que agora detalhada da maneira que a gente vê na contabilidade, em que cada débito ou cada crédito eles se equivalem, né, pelo seu total. Eu posso ter várias saídas que equivalem a um débito, todas elas somadas vão dar um valor de débito que vão ser creditados. Mas é bem melhor entender vendo. Né? A gente que é contador, a gente precisa muito da prática para facilitar o entendimento. Só uma última coisa, em relação ao balanço, que a gente agora está trabalhando com ele com valor fixo lá no patrimônio líquido até o final do exercício, é, quero deixar bem claro que a conta no patrimônio líquido, ela de fato, ela está tendo alterações ao longo do exercício. Mas optou-se, a maneira que se faz na contabilidade, por não alterar esse valor, que a gente sabe que está variando, porque mesmo que a despesa e a receita esteja sendo tratada separada, eu sei que ali vai vir alguma coisa para o balanço, ou vai vir um lucro, ou vai vir ou melhor, vai vir um prejuízo, ou vai vir um lucro. Mas eu opto por fazer esse encontro do lucro ou prejuízo com o valor do patrimônio somente ao final do exercício. Então, assim, a gente entende que existe a variação do patrimônio todo dia, mas eu só vou registrar isso aí lá no encerramento do balanço, que é quando eu vou zerar aquelas contas da demonstração de resultado, né, a receita e a despesa, e então eu vou ter um saldo que vai ser um lucro ou um prejuízo e eu vou lançar no meu patrimônio líquido. Só para fixar, ativo tem saldo devedor, passivo tem saldo credor. Lado esquerdo tem saldo devedor, lado direito do balanço, saldo credor. Aí agora a gente vai falar das despesas. As despesas são redutoras do patrimônio líquido. Então eu posso entender que a despesa tem uma natureza inversa à do patrimônio líquido. O patrimônio líquido está de que lado? O patrimônio líquido está do lado direito. Se ele está do lado direito, ele é passivo. E se ele é passivo, ele tem saldo credor. Então, se a despesa reduz o patrimônio líquido, a natureza dela não é credora, tem que ser devedora. Por quê? Porque ela está reduzindo o patrimônio líquido. Então,
É isso aí. Logo, se a despesa diminui o PL, ela tem que ser de natureza devedora. Toda receita é um crédito, porque aumenta um saldo credor, o PL. Partindo do saldo, a natureza do patrimônio líquido, eu consigo entender a natureza da despesa e da receita, porque a despesa é inversa ao patrimônio líquido e a da receita é a mesma natureza. Tanto que quando a gente fez aquele novo sistema lá nos lançamentos, a gente colocava as receitas do mesmo lado, lembra? E aí a gente somava tudo e batia no final. Mas é importante fixar isso. Seu patrimônio líquido está do lado direito e ele, do lado direito, pertencem às contas que têm natureza credora, porque estão do lado do passivo. Embora o patrimônio líquido não seja um passivo para terceiros, ele está do mesmo lado, então ele tem a mesma natureza, ele tem natureza credora. E a despesa vai diminuir o PL, então a natureza da despesa é inversa à do PL. Já a receita aumenta o PL, então tem a mesma natureza. Então agora, vamos voltar para aqueles lançamentos que a gente fez, só que agora a gente vai mostrar o lançamento. Vamos lá. O primeiro fato foi aumento de capital que a gente teve. Primeira coisa, né? Não tinha nada antes e a empresa entrou, os sócios da empresa entraram com R$ 300. Então, quais foram as contas alteradas? A conta caixa, que passou de 0 para 300. A conta capital social, que passou de 0 para 300. Você lembra que era tudo 0, 0 e de repente eu agora tenho um saldo na conta caixa e um saldo na conta patrimônio líquido, capital social? Pois bem, agora eu tenho, além de fazer esse registro, eu vou fazer um registro um pouco mais meticuloso, que é o que a gente chama de lançamento. Eu vou associar a questão de débito, crédito, aumento e diminuição de saldos. Então vamos lá. No item A, que é o caixa, ele é um bem. Se ele é um bem, ele é um ativo. E todo ativo tem saldo denominado devedor. Se o fato que aconteceu, que foi o sócio colocar o dinheiro para montar a empresa, esse fato está aumentando a conta caixa, tudo que aumenta um saldo devedor é um débito. Portanto, é um débito na conta caixa de 300. Capital social é patrimônio líquido. Portanto, é um passivo. Ou seja, está do lado do passivo. Né? É um passivo para com os sócios, não é um passivo para terceiros, né, de fora da empresa. A empresa deve aquele dinheiro de patrimônio líquido para o sócio, mas não é um dinheiro que a empresa tem que pagar com prazo determinado. É bom que vocês façam essa diferenciação. No primeiro momento as pessoas costumam ensinar, não, o patrimônio líquido é passivo, aí mais para frente você vai entender, não, o patrimônio líquido não é exatamente passivo, então eu prefiro dizer logo para você que patrimônio líquido tem o mesmo comportamento das contas do passivo, tem natureza credora, né, cresce pelo crédito, mas ela não é um passivo igual aos outros que você tem em relação a terceiros. Você tem essa obrigação, a empresa tem a obrigação do saldo só para com os sócios. E o sócio não vai querer cobrar o dinheiro da empresa toda semana, todo mês, todo ano. Ele botou o dinheiro lá porque ele quer que a empresa devolva para ele o quê? Lucro. Simples assim. Então, o capital social é patrimônio líquido, que tem a natureza igual à do passivo. Todo passivo tem saldo denominado credor. O fato que está aumentando a conta capital social, que foi esse fato aí, R$ 300, ele é um saldo credor. Ele vai aumentar o saldo para a empresa na conta capital social, o patrimônio líquido, e esse saldo credor, então, foi aumentado por um crédito. Portanto, aqueles 300, esses 300 aqui, para o caixa, foi um débito de 300 e para a conta capital social, que está dentro do patrimônio líquido, um crédito de 300. Percebeu? É um débito de 300, é um crédito de 300. A todo débito corresponde um crédito. Agora a gente vai para o fato 2. Aumento do capital em bens, sendo um prédio no valor de 200 e um terreno no valor de 50. Então, vamos primeiro pensar nas contas que foram modificadas, que foram alteradas aí.
Eu tinha prédio, que era 0, passou a 200. Eu tinha um terreno, que passou de 0 para 50. O capital social, que era 300, passou para 550. Ou seja, capital social, ele estava com 300, que tinha sido da outra operação, lembra? Colocaram dinheiro na empresa, entrou no caixa, recebeu um débito de 300, entrou na conta capital social, era um crédito de 300, porque a conta capital social tem natureza credora. Então, agora que eu coloquei mais 250, sendo 200 em forma de prédio e 50 em forma de terreno, o capital social passa a ter 550. E como é que isso acontece? Bem, vamos lá. Prédio é um bem. Prédio não é dinheiro, mas é um bem. O que é que a gente tem do lado direito, do lado esquerdo, do ativo? Bens e direitos. Então, isso é um bem. Prédio é um bem, um ativo. Portanto, tem saldo devedor. O fato que a gente está falando agora, que foi a compra não, a doação, né? Um aumento de capital é quando o sócio ou os sócios entregam alguma coisa para a empresa, para aumentar o capital. Então, eles aumentaram aí, ó, de 300 para 550. Então, o prédio, no caso específico, ele vale 200. E ele é um bem, é um ativo, portanto, tem saldo devedor. O fato está aumentando o valor da conta, portanto, é um débito na conta prédio. Terreno é um bem, um ativo, portanto, tem saldo devedor também. O fato que a gente está falando aumenta o saldo do terreno, né? Da conta terrenos. Portanto, é um débito na conta terreno. Já o capital social, ele é passivo, ou está no lado do passivo. Portanto, tem saldo credor. O fato que aumenta o capital social, portanto, é um lançamento a crédito. Aí deixa eu voltar aqui. Então, veja bem, eu não tenho somente um lançamento de débito. Eu vou ter dois. Eu vou ter 200 mais 50. É um débito de 200 na conta prédio, é um débito de 50 na conta terreno. Já a conta capital social vai receber o 250, o total, porque o prédio vai entrar no ativo e a sua contrapartida correspondente vai para a conta capital. Terreno entra no ativo na conta correspondente, recebe um débito de 50 para registro e a sua contrapartida também vai para a capital. Então eu posso somar tudo que vai para a capital, no caso 250, então de 300 para 250. Então o total de débitos equivale ao crédito, ou o total de créditos equivale a um débito. Eu posso ter vários débitos e vários créditos, contanto que a soma dos débitos e a soma dos créditos seja igual. Os lançamentos eles não podem ser, digamos assim, capengas, eles não podem ter diferença. Se eu vou debitar uma série de contas por um determinado valor, eu vou creditar outras por aquele mesmo valor, de modo que eu possa ter o total de débitos igual ao total de créditos. Vamos tentar ver mais lançamentos para ficando mais claro para vocês. Eu tenho um depósito em banco em dinheiro, 280, foi o fato 3. Quais são as contas que são mexidas aí? Eu tenho caixa e eu tenho banco. Então, lançamentos. O caixa é um bem, portanto, tem saldo, portanto, é um ativo, né? E tem saldo devedor. Só que nesse caso, eu não vou aumentar a conta banco, eu vou diminuir. Por quê? Porque o dinheiro está saindo, desculpa, conta caixa. Por quê? Porque a conta caixa vai ser diminuída para eu mandar o dinheiro para o banco. Lembra? Em vez de guardar o dinheiro na empresa, guardadinho lá no caixa forte, eu agora vou querer que esse dinheiro esteja no banco, onde está mais seguro, onde eu posso fazer a aplicação, onde ele não vai ficar sujeito a assaltos e outros problemas. Né? Sem falar que dinheiro parado não rende muita coisa, não rende absolutamente nada. Mesmo que renda pouco na aplicação, ainda é melhor o dinheiro aplicado. É até mais fácil de controlar. Então, nesse caso específico, a conta caixa não vai receber um débito, como ela recebeu no início, porque ela não vai ser aumentada, ela vai ser diminuída. E aí como é que a gente faz?
voltando aqui à lógica. Caixa é um bem, portanto é um ativo, tem saldo devedor. O fato que a gente está falando agora, o depósito no banco, ele diminuiu o saldo do caixa. Então, tudo que diminui um saldo devedor é um crédito. Portanto, é um crédito na conta caixa. Por outro lado, banco é um direito. Portanto, ativo. E todo ativo tem saldo denominado devedor. Porque, veja só, essa coisa de bens e direitos a gente tem que entender. O prédio é um bem, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Um carro da empresa é um bem também. Não é, tem a questão da tangibilidade, né? Você pode pegar, você pode mover. Já o dinheiro que está no banco, você já não vai ter mais ele tão tangível. Então ele não é um bem, ele é um direito que você tem junto ao banco. Então aí ele continua no lado ativo, a conta banco, mas não como um bem, mas sim como um direito. Que eu vou ter o direito de ir ao banco e sacar o dinheiro que me pertence. Mas continua sendo um ativo da empresa. Então vamos lá. Banco é um direito, portanto ativo, e todo ativo tem saldo denominado devedor. O fato está aumentando o saldo da conta banco. Tudo que aumenta um saldo devedor é um débito. Portanto, é um débito na conta banco, no mesmo valor do crédito que foi feito na conta caixa. Então, débito no banco, porque o banco está crescendo o saldo, ele tem natureza devedora, e crédito na conta caixa, que está sendo diminuída. Por que valor o débito e o crédito? O valor do débito vai ser 280, que é quanto vai aumentar o banco, e vai ser 280 também no caixa, o quanto saiu, nesse caso um crédito. Aí agora, lembra, o dinheiro saiu do caixa, foi do banco, e do banco agora eu quero levar para uma aplicação financeira. Então veja quais são as contas que eu mexi. Eu mexi com a conta banco e com a conta aplicação financeira. De novo aquela lógica. Banco é um direito e está no ativo. Portanto, tem saldo devedor. O fato diminuiu o saldo do banco. Portanto, é um crédito na conta do banco. Eu não estou tirando do banco para botar na aplicação, então eu não estou aumentando. Se eu quisesse aumentar a conta banco, eu faria um débito, mas aqui no caso vai ser um crédito. Já a aplicação financeira é um direito, outro direito, assim como o banco também o é. A aplicação financeira é um direito, portanto um ativo, e portanto saldo devedor. O fato que a gente está falando aqui, a aplicação financeira, aumenta o saldo da aplicação. Portanto, é um débito na conta aplicação financeira. Aí vamos para o fato 5. É quando a concessionária compra 3 carros para revenda por 320, sendo R$ 20 com pagamento em cheque e 300 para se pagar a prazo. Esse prazo é dentro do exercício, porque se fosse fora ele não estaria na conta fornecedor, estaria em uma outra conta. Mas, para resumo, digamos que isso aí vai ser pago em 2 vezes, em 3 vezes no máximo, mas dentro do exercício, dentro do mesmo período que a gente faz a apuração dos saldos para fazer o balanço, para fazer o encerramento do exercício. Então, assim, de uma maneira bem simples, esse 300 a prazo é um 300 a prazo que eu vou receber rápido. Desculpe, que eu vou pagar rápido, né? Quem vai receber rápido é o fornecedor. Então, quais são as contas que foram alteradas aqui quando eu comprei 3 carros por 320? Sendo que eu paguei 20 em cheque, ou seja, à vista, e 300 a prazo. Eu mexi na conta banco, de onde saiu o cheque. Mercadorias em estoque, que é onde eu vou salvar, digamos assim, o valor que eu vou registrar o valor da minha compra de mercadorias e eu vou reconhecer que eu tenho um débito. Na verdade, desculpa, não vou usar débito não para não confundir. Eu vou reconhecer que eu tenho uma obrigação com fornecedores a pagar. Eu agora tenho uma dívida com fornecedores, não é débito. Vamos usar débito e crédito agora na contabilidade somente no sentido de aumentar e diminuir contas. Não vamos falar em débito e crédito fora desse contexto para não confundir. Então, fornecedores significam uma obrigação, uma dívida que a empresa tem. Então, quais são os lançamentos? No banco, que é um direito, está no ativo.
tem saldo devedor e eu estou tirando 20 porque eu paguei um cheque de R$ 20, eu vou lançar um crédito de 20. As mercadorias. As mercadorias são bens, não são direitos, são bens, né? A gente pega na mercadoria, são bens tangíveis. Estão do lado do ativo, eles aumentam com o débito, então eu vou dar um débito de 320 nessa conta de mercadorias. Eu vou fazer esse débito, que é o valor das mercadorias que eu adquiri. Fornecedor é uma obrigação, portanto é um passivo. Todo passivo tem saldo credor. O fato vai estar aumentando a dívida e o saldo. Então, um crédito na conta fornecedor de R$ 300. É importante a gente registrar isso. Veja. A base da contabilidade é a manutenção da equação de equilíbrio. E esse equilíbrio ele vem da origem do método das partidas dobradas. E ele diz o seguinte, que a cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Nesse exemplo que a gente está dando, 320 entra débito da conta mercadorias, porque eu comprei a mercadoria, mas a contrapartida são dois créditos, um de 20 que vai para o banco, vai sair do banco, e um de 300 que vai formar a conta fornecedores. Então, dois créditos, um no valor de 20 e um no valor de 300, somados 320, equivalem ao débito que eu lancei na conta mercadorias. Sexto fato, a gente é aquele primeiro que modifica o patrimônio, despesa de cartório. Então vamos lá. A conta caixa é um ativo, tem saldo devedor e vai diminuir quando eu fizer um crédito. Por que eu vou diminuir a conta? Porque eu não vou pagar a despesa do cartório, então eu estou diminuindo o meu saldo. Em vez de lançar um débito, eu vou lançar um crédito. Se eu lançasse um débito, eu estaria aumentando o caixa. Eu estaria dizendo que eu recebi alguma coisa, e não é o caso. A gente aí está pagando. Então, o lançamento vai ser caixa, que é uma conta de ativo, que tem saldo devedor e vai diminuir quando eu lançar um crédito. O crédito é no valor de quanto? De R$ 13, que é o valor que vai sair para pagar despesas. A despesa de cartório é importante entender que é um fato que diminui a riqueza da empresa, ou seja, o patrimônio líquido, portanto é uma despesa. Lembra que o que mexe com o patrimônio líquido é despesa e receita? Então, toda despesa é débito. A gente já viu, porque a essência dela é diminuir o patrimônio líquido. Isso conduz que seja débito, já que o patrimônio líquido tem saldo credor. Então, a conta caixa vai receber um crédito de 13, mas eu tenho que fazer um débito de 13 em alguém. Quem é que vai receber esse débito de 13? Despesas de cartório. E aí eu vou estar aumentando o saldo da conta despesa, registrando que eu gastei realmente aquele recurso e em que eu gastei. Então a lógica da gente vai ser sempre assim, ó. A gente vai fazer um débito ou um crédito e vai procurar a contrapartida daquele débito ou daquele crédito. Se eu estou lançando R$ 13 no caixa, que ele saiu, eu tenho que descobrir para onde ele foi. E se quando eu lancei no caixa eu lancei um crédito, eu agora tenho um débito, eu tenho que encontrar a conta que eu vou lançar os 13 a débito. E tem que ser uma conta que, como é uma despesa, ela vai crescer quando receber o débito. Ok? Então vamos lá. Qual foi o outro fato? A gente teve o rendimento da aplicação financeira. Quais são as contas que foram alteradas? A conta aplicação financeira e agora eu tenho uma nova conta, receita de juros. Então, a aplicação financeira é um ativo, tem saldo devedor e aumenta pelo débito. Por quê? Porque está lá no grupo de ativos e tem a mesma natureza dela. E vai aumentar em quanto? Em R$ 4, porque foi o valor que rendeu a aplicação. Já a conta receita de juros é um fato que aumenta a riqueza da empresa, ou seja, o patrimônio líquido. Tudo que aumenta um saldo credor, no caso o patrimônio líquido, é um passivo ou tem natureza igual a do passivo, que é igual a dizer que tem saldo credor. Portanto, é um lançamento a crédito. Assim, receita de juros
é um crédito. Por quê? Porque ela vai aumentar o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido tem natureza credora. Para eu aumentar uma conta de natureza credora, eu faço um crédito. Fato 8 que a gente viu. Eu vendi um carro que foi adquirido por 100, eu vendi por 154, sendo que 77 era à vista em dinheiro e 77 ia receber com a emissão de uma promissória, um compromisso de pagamento, né? Então, quais foram as contas que foram mexidas? Mercadorias em estoque e custo das mercadorias vendidas. Lembra que eu tinha um valor lá registrado no estoque de 320, né? Esse valor vai ser mexido, porque eu não vou ter mais o carro lá. O carro não saiu, eu tenho que tirar o valor correspondente ao que eu gastei para comprar o carro no estoque. E a contrapartida vai ser uma conta chamada custo das mercadorias vendidas, que vai registrar o quanto custou cada mercadoria que foi vendida. Toda vez que eu vender, eu vou fazer a comparação entre a receita da venda com o custo das mercadorias vendidas e as despesas que a gente possa ter tido. No caso desse exemplo, quais foram as despesas que eu tive em relação a essa receita? Foram duas. Uma foi aquelas despesas de cartório, para fazer a transferência, provavelmente, né, da titularidade do veículo, e a outra foi a comissão que eu paguei ao vendedor, lembra? Que a gente vai ver no próximo fato. Então, eu mexi também com a conta clientes, com a conta caixa e com a conta vendas. Esse é o lançamento mais completo, digamos assim. Tem várias contas que estão sendo mexidas e a gente vai entender com calma isso aí. Mercadoria em estoque é o valor que eu lancei quando eu comprei os carros. Acho que todo mundo lembra. O custo vai ser o equivalente de mercadorias, sendo que eu vou tratar esse custo na DRE, eu não vou tratar no balanço. Clientes é aquela conta, lembra que eu, que eu criei quando eu vendi, porque eu não consegui vender todo à vista. Eu vendi a prazo e à vista. O que for à vista vai mexer com o meu caixa, vai mexer com o meu banco ou com alguma dessas duas contas assim. Mas o que eu tenho para receber a prazo não pode ser fornecedor, porque fornecedor é quando eu, empresa, estou devendo. Desculpe, não devendo. Quando eu tenho uma obrigação. Quando eu, empresa, tenho uma obrigação, eu vou registrar isso na conta fornecedores. Mas e quando eu, empresa, tenho um direito a cobrar do meu cliente? Então eu não posso lançar a conta fornecedores, eu tenho que criar uma conta específica, que nesse caso vai ser a conta clientes. A conta caixa que vai receber o impacto do recebimento da venda, né? O dinheiro vai entrar no caixa. E eu tenho a conta vendas, que na verdade é receita de vendas. Então vamos lá, quais são os lançamentos? Lançamento A, que é mercadoria em estoque. Eu vou ter a mercadoria é um ativo, tem saldo devedor e eu vou diminuir a conta mercadorias porque eu fiz uma venda. A mercadoria não está mais dentro do meu estoque. Ela agora já pertence a alguém que comprou. Então eu vou diminuir o saldo da conta mercadorias. Se o saldo da conta mercadorias é devedor, eu vou lançar um crédito de R$ 100. Custo das mercadorias vendidas é um tipo de despesa. Ela vai para o patrimônio líquido. Então, se ela é despesa, a natureza dela é devedora. E recebe um débito de R$ 100, onde vai estar aumentando o saldo da despesa. Só que esse saldo de despesa com custo das mercadorias vendidas vai estar lá no balanço patrimonial, ou lá na demonstração de resultados, fora do balanço patrimonial. Clientes é a conta que eu fiz porque eu vendi e eu agora tenho direito para com aquelas pessoas ou aquela pessoa que me comprou o veículo. Então, clientes é um direito, está no ativo, e se está no ativo, aumenta pelo débito. Como eu estou registrando que agora eu tenho um direito para receber, eu aumentei o saldo da conta débito, da conta clientes. Então eu vou fazer um débito de 77. A conta caixa é um ativo, tem saldo devedor e vai aumentar.
vai aumentar com um débito de R$ 77. Por quê? Porque esse dinheiro entrou. Lembra que a pessoa pagou metade à vista, metade a prazo? O que foi metade a prazo está na conta clientes. E o que foi metade à vista vai estar no meu caixa. Ambas as contas são contas de uma conta. As duas contas são de ativo, né? Sendo dois direitos, na verdade, e aumentam pelo débito, sendo que uma registra que eu recebi o dinheiro à vista e o outro registra que eu recebi o dinheiro a prazo. Vendas é uma receita e é pelo valor de R$ 154, que foi o valor pelo qual eu vendi. Lembra que aqui vendi o carro por 154? Então, o carro foi adquirido por 100, é o valor de mercadorias. Está aqui registrado. Que eu, inclusive, estou tirando ele, então é um crédito de 100. Opa. Eu vendi por 154, então é uma receita de vendas de 154. Só que esse 154 eu recebi à vista e recebi a prazo. À vista, eu estou registrando aqui na conta cliente 77. E a prazo, a prazo é na conta clientes, no valor de 77, e à vista na conta caixa. Perceba que no lançamento de compra e venda, a gente a gente tem dois lançamentos. Um lançamento que mexe e ele mistura contas de receita e despesa com contas patrimoniais. Eu vou mexer no patrimônio e vou mexer nas receitas e despesas ao mesmo tempo. Então é um lançamento, digamos assim, mais completo. Eu vou estar mexendo aqui, ó. Eu vou estar mexendo no valor do carro que eu adquiri por 100. Eu vou baixar do meu estoque, então eu vou lançar um crédito. Eu vou mexer com a conta de receita, que é o valor que eu recebi, 154. Eu vou mexer no valor que entrou, 77 à vista e 77 a prazo. E eu vou estar mexendo na receita de vendas propriamente, 154. Esta foi a gente teria também um lançamento da comissão, que seria despesa, recebendo um débito, né, despesa de comissão de vendas, e aquele valor saindo do caixa. Por quê? Porque é pagamento. E é justamente essa a atividade primeira que eu quero que vocês façam. É uma atividade para quem assistiu a aula, né? E eu não vou colocar ela lá na plataforma. Eu vou colocar só o link para você enviar. Mas eu gostaria que dentro desse sistema que a gente está olhando, dizendo qual foi o fato, dizendo quais são as contas que estão sendo envolvidas e dizendo o valor que entra, porque é débito, porque é crédito, eu quero que vocês façam o fato 9, que foi o pagamento de comissão em dinheiro de R$2. Quais são as contas que vão ser alteradas nesse pagamento? E qual é o lançamento que eu vou fazer? Desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aqui. É uma conta, no caso, lá vai ser caixa, caixa ativo, passiva, devedor, diminui, aumenta, enfim. Comissões, vocês podem chamar a conta que a gente vai colocar o crédito de comissões, ou despesas de comissões, para ficar mais fácil vocês entenderem. Como é que seria o desenho desse lançamento? Então essa é a primeira tarefa, eu vou deixar para vocês. E as outras tarefas têm a ver com tudo que a gente viu na aula 4 e na aula 5. São atividades de fixação. Não se preocupem que vocês vão ter muitas dúvidas agora, totalmente normal. Mas o importante é quebrar a cabeça, tentar entender, tentar descobrir a lógica que está por trás dos lançamentos. Qualquer coisa procure
a mim ou a monitora lá no fórum, podem cobrar o retorno. A gente está aqui para tentar tirar as dúvidas de vocês, mas o que é muito importante, tentem fazer primeiro antes de perguntar, porque o quebrar-cabeça, o correr atrás é que faz realmente o aprendizado, ok? Então espero que vocês tenham prestado atenção. Sei que nem todo mundo entendeu muito bem, mas é o tipo da coisa que existe um custo de aprendizado que a gente vai diluir ao longo da disciplina, ok? Boa semana de estudos para vocês e não esqueçam de ir à plataforma onde a gente tem as duas atividades, sendo a primeira essa, para quem assistiu a aula, que é justamente me fazer o fato 9 nesse formato que a gente fez até o fato 8. Aí vocês podem perguntar, o fato 10 também? Não, porque o fato 10 é um pagamento a fornecedor que vai tirar do caixa do fornecedor, um lançamento simples. Eu gostaria que vocês fizessem o 9, que tem a ver com o pagamento da comissão em dinheiro. Isso aí é um pouquinho que mexe com a conta de despesa. Eu quero ver se vocês estão entendendo a lógica da despesa e da receita. Ok? Bons estudos para vocês e até a próxima.